Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Cura de Ana. Livro base para essa ministração é o livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 18, que nos diz: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecereis, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor.
soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, traz a essência espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo, em nome de Jesus. Amém. Não sabemos exatamente quantos anos Ana foi humilhada por Penina, mas podemos calcular uns 25 anos de dor e sofrimento, porque Penina tinha filhos. A esterilidade de Ana foi permitida por Deus. Havia um propósito superior, mas ela não entendia. Ela sofria com as humilhações e as provocações. Durante anos, ela carregou dentro de si uma dor que a deixava em vergonha. Amém? Precisamos ter consciência de que Deus não criou o homem enfermo. O homem original não tinha enfermidades, porque sua carne era pura. O plano original de Deus para o homem é que ele fosse saudável em seu corpo, alma e espírito. Amém? No livro de Gênesis, nós vemos exemplos de homens que ultrapassaram barreiras inimagináveis, como Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos e Enoque viveu 910 anos. Eles tiveram uma longevidade jamais sonhada por nós. Isso porque as enfermidades eram raras. Amém? Glória a Deus. Apesar dos avanços tecnológicos, temos visto o homem se deteriorando. O pecado tem deteriorado os seres humanos e os tem tornado exatamente como Satanás planejou, vulneráveis e enfermos. A expectativa de vida dos homens, comparada aos tempos bíblicos, é muito inferior. Um dos objetivos de Satanás é tornar o corpo de Cristo enfermo, para que ele não avance. Na Bíblia existem exemplos de homens que foram roubados, porque eram enfermos. Amém? Em primeiro lugar, o rei Herodes, livro de Atos, capítulo 12, versículo 19 ao 23. O rei Herodes ficou enfermo pelo poder. Ele, por ser rei de toda a Judéia, achou que era autossuficiente, a ponto de não glorificar a Deus. O seu fim foi desastroso. Foi devorado por vermes. Nunca podemos nos esquecer de que Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Em segundo lugar, o rei Nabucodonosor, livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 16 ao 37. É um outro exemplo de arrogância e jactância, pois chegou ao ponto de usurpar a glória de Deus. Ficou enfermo em sua alma. A fama foi a sua destruição. Ele precisou ir para o fundo do poço, para um estado de extrema miséria, para reconhecer a grandiosidade do Senhor. Depois de ter aberto o seu coração para ser curado, teve seu reinado restituído. Amém? Em terceiro lugar, o rei Asa, livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. O rei Asa
foi um grande rei, era um homem temente a Deus, mas em um determinado momento deixou-se dominar pelo medo e fez uma aliança com o rei da Síria. Após ter abandonado seu relacionamento com o Senhor, ficou seriamente enfermo dos pés. Amém? Aquela doença era uma somatização de tudo que havia em seu espírito, mas, em vez de buscar a Deus para ser completamente curado e liberto, preferiu confiar nos médicos. Amém? O rei Asa transgrediu de tal forma que se tornou um rei opressor. O seu fim também foi desastroso. Amém? Uma igreja sarada em Jesus Cristo. Deus não nos criou para sermos enfermos. Infelizmente, a geração de Adão gerou homens e mulheres enfermos. A enfermidade foi introduzida por Satanás no Éden. Mas, na passagem bíblica do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 1 ao 12, está um grande mistério revelado. Jesus levou as enfermidades sobre si, para tirá-las de nosso espírito. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O sacrifício de Jesus Cristo ocorreu para que as gerações advindas dele fossem saradas no espírito. É por isso que o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova em Cristo. Somos uma igreja sarada. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. A cura de Ana. Ana chegou enferma à presença do profeta Eli. Sua esterilidade era o motivo do seu desespero. Porém, ela encontrou o caminho da cura, consagrar o filho que ela tanto pediu, para que uma geração fosse curada. Amém? Glória a Deus. Ela foi curada poderosamente pelo poder da palavra, que é o verbo de Deus. Livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Um poder que está em Cristo entrou em seu espírito e liberou o seu corpo carnal e a livrou da esterilidade. O segredo de uma vida abundante está na cura espiritual. Amém? Ana foi curada no espírito e o seu físico reagiu, quebrando a esterilidade de maneira sobrenatural. Ana gerou 7 filhos. Satanás não vai nos tornar uma nação enferma. Seremos e viveremos curados em Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A exemplo de Ana, seremos curados, em primeiro lugar, na alma. Livro de 3 João, capítulo 1, versículo 3, e livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Em segundo lugar, no corpo, livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, e livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Em terceiro lugar, no Espírito, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e livro do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, e livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20, e livro de Romanos, capítulo 8, versículo 10. Amém? Pelo novo nascimento,
pelo batismo no Espírito Santo, com o desenvolvimento do chamado, com o exercício dos dons, com uma relação espiritual e profunda com Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.